Olá, quarto ano! Tudo bom com vocês? Prontos para a nossa aula de hoje? Hoje nós teremos aula de ciências e o nosso conteúdo é o ciclo da matéria. Turma, já tem um tempo que a gente vem estudando sobre matéria. Primeiro, o que é matéria mesmo? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Quais são os estados físicos da matéria? Estado líquido, sólido e gasoso. Quais são as propriedades da matéria? Impenetrabilidade, elasticidade, densidade, são várias propriedades. E hoje nosso assunto não será diferente, a gente aprenderá mais um pouco sobre a matéria. Aprenderemos sobre o ciclo da matéria no meio ambiente. Primeira coisa que a gente precisa saber na verdade, a primeira coisa que a gente precisa observar é esse astro aqui, ó. Quem é esse? É o Sol. O Sol, ele tem várias utilidades no meio ambiente. Aqui no ciclo da matéria, sabe qual é a função do Sol? Sabe qual é a utilidade dele? O Sol, ele vai fornecer energia para os seres produtores. Seres produtores, turma, são aqueles seres vivos que fazem o seu próprio alimento. Eles produzem o seu próprio alimento. Exemplo, as plantas. As plantas fazem o seu próprio alimento e elas precisam da energia do Sol para fazer o seu alimento. Então, no ciclo da matéria, o Sol fornece energia para os seres produtores, que são as plantas. E aí, as plantas, elas servem para quê? Também tem várias utilidades, mas no ciclo da matéria, a planta ela serve de alimento para os animais consumidores, como o gafanhoto. O gafanhoto não come planta? Pois é. E aqui, gente, no ciclo da matéria, quando o gafanhoto ele come a planta, ele aproveita a energia do Sol. Ele vai se sentir, com mais energia. Se alimentou direitinho, vai se sentir com mais energia. Os gafanhotos, quando eles morrem ali na terra, no meio ambiente. O corpo dele entra em decomposição, ele começa a se desfazer. E existe alguns responsáveis por fazer o corpo do gafanhoto se decompor, que são os fungos e as bactérias. Turma, lembra que a gente viu uma fruta apodrecendo? A fruta ela apodrece porque dos fungos e bactérias. E quando uma fruta cai no chão e começa a apodrecer, depois de um tempo aquela fruta some. Se vocês observarem, ela vai se decompondo e depois some. Ela volta para a terra. Os animais também, quando eles morrem, eles ficam na terra se decompondo. A bactéria e os fungos começam a desfazer o corpinho deles e eles voltam para o solo. E é exatamente isso que acontece no ciclo da matéria. O animal consumidor, ele morre, os fungos e as bactérias decompõem o corpo dele e ele volta para o solo, certo? E quem é que fica com a raiz no solo mesmo? Quem é que aproveita os sais e a água do solo? São as plantas. Então, o ciclo. Tá observando? O Sol fornece energia para a planta ela serve de comida para os animais consumidores que comem planta. Os animais consumidores, quando morrem, os fungos e as bactérias desfalecem como se comessem o corpinho deles e depois eles voltam para a terra. E quem fica na terra são as plantas. Certo, turma? Então aqui, só para lembrar, as plantas elas são produtoras, produzem o seu próprio alimento, tá? Temos os animais consumidores, que são animais que comem outro ser vivo, como o gafanhoto, um exemplo, que come planta. E temos também os decompositores, que são os fungos e bactérias que decompõem, animais e frutas, fazem esses seres desfalecerem. Tudo bem? Turma, agora nesse caso aqui, a gente vai aprender como funciona uma cadeia alimentar. Também é um ciclo, mas nesse caso aqui, esse ciclo é um ciclo de alimentação. Veja bem. Os seres vivos, todos os seres vivos, tá? Eles estão ligados um no outro, relacionados entre si e relacionados com o meio ambiente. Como eu falei, principalmente em relação à alimentação. Tanto para os animais como para os vegetais e outros seres, o alimento é um elo. E a forma,
de elo, a forma de relação é chamada de cadeia alimentar. Eu trouxe e vou explicar a vocês um exemplo de cadeia alimentar. Temos aqui a planta, né, que é um animal produtor. Como eu falei, produzem o seu próprio alimento. Quem é que come a planta mesmo? É o animal consumidor, o gafanhoto. Quem é que come o gafanhoto? É mais um animal consumidor, que é o sapo. E quem é que come o sapo? A cobra, que é um outro animal consumidor. E a cobra serve de alimento para quem? Quem é que come a cobra? O gavião. E o gavião, quando morre, quem é que desfaz o corpinho dele? São os fungos e as bactérias, que são os decompositores. Vocês estão vendo aqui um novo ciclo, aqui é uma cadeia alimentar. Então, a planta ela serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo serve de alimento para a cobra serve de alimento para o gavião, e o gavião, seu corpo é desfeito, é como se ele servisse de alimento também para os fungos e as bactérias. Então, aqui a gente tem uma cadeia alimentar. Um animal precisa do outro. Sabe por quê? Se parar de existir todos os sapos do mundo, né? Se os sapos entrarem em extinção, nossa população vai ter muitos gafanhotos, porque o animal que é responsável por comer ele sumiu. Então, vai ser muito difícil viver em um lugar com muitos gafanhotos. Se o gavião sumir, entrar em extinção, imagine, vai ter muita cobra, porque o animal que é responsável por se alimentar da cobra não vai existir mais. Então, vai ter muita cobra por aí. Existe um ciclo, esse ciclo ele é importante, é um equilíbrio, tá? É o equilíbrio do ecossistema e está ligado em todas as etapas. Então, caso alguma espécie aqui, caso algum animal seja extinta, vai ter uma superpopulação da outra e depois elas vão deixar de existir, certo? Bom, aqui a gente pode entender o que é cadeia alimentar. Agora, veja bem, como eu expliquei a vocês, as plantas produzem o seu próprio alimento. Elas precisam somente do sol e do solo para fazer sua própria alimentação. Agora, existem animais que são consumidores, que comem outros animais, como o gafanhoto, sapo, a cobra, o gavião. Agora, é importante que a gente saiba que uma hora um animal ele pode ser predador, quer dizer que come um outro animal, mas uma hora ele também pode ser presa, aqui como o sapo. O sapo, ele é o predador de quem? Ele come quem? O gafanhoto. Mas o sapo, ele é a presa da cobra. Então, o sapo caça gafanhoto, mas tem que ficar atento para não ser a presa, a comida da cobra. Agora, tem os animais que não comem e nem caçam apenas um único tipo de ser vivo. E aí, isso faz com que as cadeias alimentares, né, de um ecossistema se relacionem. Veja bem, o sapo, ele não come só gafanhoto, ele come também vários outros tipos de inseto. Então, ele não come só um tipo de animal, ele come outros tipos de inseto. E isso é importante também para que o nosso ecossistema ele funcione. A cobra, né, ela não come só sapo, ela também come outros tipos de animais. E isso é importante para que a gente tenha um ecossistema equilibrado. E o nome disso é teia alimentar. Certo? Tudo bem até aí? Agora que eu repeti várias vezes que existem animais que são produtores, consumidores e decompositores, eu vou explicar melhor o que são cada um desses, tá? O que são animais produtores? São seres autótrofos. O que isso quer dizer? São seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. A gente sabe que as plantas fazem fotossíntese, né? Na natureza, os principais produtores são as plantas e as algas. As substâncias que são produzidas por eles, por meio da fotossíntese, são indispensáveis, são necessários para a sua nutrição e para a nutrição dos seres vivos que comem eles, certo? Então, é importante que as plantas façam fotossíntese, né? Para que elas sejam nutridas e que elas também sirvam de nutrição para os animais que comem plantas. Então, os seres produtores são seres que fazem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Seres consumidores são seres heterótrofos. O que isso quer dizer? Eles não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam de outros seres, né? Eles comem outros seres para ter energia.
E aí a gente precisa saber que os seres consumidores existem dois tipos. Existem o tipo primário, que são os animais herbívoros, que comem o quê? Só planta. Animal herbívoro só come planta. Aqui eu trouxe o exemplo do coelho e também da anta. São os consumidores primários, né? Só comem plantas. Por que que eles são consumidores? Porque eles comem outro ser vivo, eles não produzem a própria comida. Eles comem plantas. Então, aqui são os animais consumidores primários. Agora, também tem os animais consumidores secundários. Quem são os secundários? São os animais que se alimentam dos consumidores primários, que se alimentam aqui, desses animais que comem planta. E por eles se alimentarem de carne, são chamados de carnívoros. Exemplo, a onça, a cobra, aqui o sapo, como a gente pode ver. Então, os consumidores secundários, eles comem os consumidores primários. Os consumidores primários são herbívoros, comem planta. E os consumidores secundários comem outros animais, comem os animais que se alimentam de plantas. Tudo bem? Agora a gente vai entender quais são os seres decompositores. Os seres decompositores transformam os restos em nutrientes que ficam no solo. Eles decompõem, desfaz, um animal, uma fruta. E esses nutrientes que eles decompõem são aproveitados pelos vegetais, pelas plantas, para que as plantas produzam o seu próprio alimento, certo? Exemplo de seres decompositores são as bactérias e os fungos. Tudo bem? Agora que a gente trouxe vários exemplos de animais, a gente vai entender mais um pouquinho como funciona os animais onívoros. Quem são os animais onívoros? Olha, os animais onívoros são aqueles animais que comem tanto outro animal quanto vegetal. Exemplo, nós os seres humanos, o homem. E também a gente tem um outro exemplo que é a raposa. Tanto nós os seres humanos quanto a raposa comemos vegetais, e frutas e também comemos outros animais. Exemplo, frango, peixe. Somos animais onívoros, aqueles que se alimentam de vegetais e de outros animais. Aqui tem o tubarão como exemplo, que é um animal carnívoro, que se alimenta, nesse caso, de carne, se alimenta de outro animal, só come carne. Temos os animais herbívoros, exemplo, girafa, exemplo, gafanhoto, que só come o quê? Planta. Exemplo, coelho também, só comem planta, certo? Então, os animais que comem planta são chamados de herbívoros. Temos também os animais hematófagos. São os animais que se alimentam de sangue, são animais sanguessugas. Exemplo, piolho, carrapatos, mosquitos, que a gente vê que pica a gente para pegar o nosso sangue, sugar o nosso sangue, são chamados de animais hematófagos. E também nós temos os animais insetívoros, que se alimentam de outros insetos, que só comem insetos. Como aqui o exemplo, a gente pode ver o tamanduá, beija-flor, não é isso? São animais que se alimentam de outros insetos. Turma, o conteúdo é somente isso. Espero que vocês tenham entendido como funciona o ciclo da matéria, no nosso ambiente, como funciona uma cadeia alimentar e quais são os tipos de animais e os tipos de alimentação de cada animal. Aguardo vocês na aula, façam atividade para fixar. Um beijo.